se atualizam. E se elas permanecem, é porque elas têm essa capacidade de atualizar. Eu acho que, e aqui, os exemplos que foram colocados aqui pelos mestres, né, e que você tem os grandes mestres do passado, e eu considero que esses que estão do meu lado são os grandes mestres do passado recente, porque já tem pessoal mais contemporâneo, mais jovem, que são discípulos deles chegando. Você vai entender, vocês vão entender isso depois. A gente está lançando, vai ser lançado um catálogo da CEPI, que a gente trabalhou na introdução, então enfatizando isso. Então, nessa dinâmica, né, essa atualização da produção, mostra que outras pessoas estão chegando, outras pessoas estão trazendo contribuições e a própria necessidade do seu tempo. Agora, tem uma coisa entre o passado e o presente da capoeira, né, enfim, que eu gostaria de chamar a atenção, assim, que eu acho que é importante a gente pensar, e nesse processo de atualização, de ganhar o mundo, de mundializar, né, que é uma questão super interessante, que quando vocês falaram, né, lembraram aqui do mestre Negão, do Alexandre, né, me vem à mente também pensar no mestre Pastinho, e conversando com a outra colega, né, outra capoeirista que teve que sair mais cedo, né, pesquisador, a gente está junto coordenando uma pesquisa sobre o mapeamento das expressões do capoeira do Horizonte, para esse trabalho que você aqui que vai sair. Uma coisa que chama a atenção é a situação desses mestres em que eles viveram e morreram. O depoimento do Jurandir é muito interessante, porque eu acho que passa uma imagem assim, de quando a capoeira está ganhando o mundo, né? Puxa vida, é o momento que as pessoas estão se enriquecendo, ficando milionários. Não é bem verdade isso, eu acho que é bom vocês estarem colocando isso. E para a gente chamar uma atenção é o seguinte, é super importante, né? E eu sei que atualmente a política do governo, inclusive do ponto de vista internacional, é justamente mais exaltar novamente nesse momento as diversidades culturais, né? Que essas, né, expressões culturais, que elas expandam, que elas mundializem. Mas é importante a gente perguntar, não pela a expressão cultural em si, né, mas pensar quem são os praticantes dessa expressão cultural e o que essa expansão está propiciando a eles. Nós sabemos que, no seu momento, o Pastinho tiveram lá o prestígio, o seu reconhecimento, etc. Mas o que aconteceu com a trajetória de vida desses praticantes, desses capoeiristas, desses grandes mestres da capoeira? Que eu diria não cultura popular, até diria, ousaria dizer cultura erudita, pela profundidade filosófica de fundamento que é essa prática cultural, porque a gente sabe que quando utilizamos o conceito de cultura popular, nós estamos fazendo oposição a uma outra que na história não é polemizando, é dominante, é hegemônica, é aquela que traz as referências padrões do que deve ser. Então, inverteria. Eu diria que, olha, nessa cultura erudita que é a capoeira, e ampliaria para todas as outras expressões afro-brasileiras, né, eu acho que é importante você estar também jogando foco para iluminar, não a prática em si, o movimento, a mandiga é lindo, né? O movimento, o jogo, mas tem alguém por trás, sujeitos, que são sujeitos da história, inclusive que constroem a história desse país. Se hoje a capoeira está lá fora, mostrando a imagem do Brasil, né, essa capoeira está lá porque tem capoeiristas, grandes mestres, que são apaixonados e que dedicam a sua vida de uma maneira tão vocacionada, tão, desculpa a expressão religiosa, para pensar a questão mais funda, da questão do sentimento, do envolvimento, da intensidade, que isso responde muito mais pelo significado e sentido que isso tem para a vida do que o mercado. E quando eu penso no mercado, eu penso em mercadoria. Quando eu penso em mercadoria, eu penso em coisas que se traduzem em lucros. E aí eu acredito que o capitalismo desaparece com as pessoas de carne e osso.
do nosso país, não interessa as pessoas de carne e osso, né? Interessa o que elas têm. É um pouco a questão do terror, da bomba de Deus. Você elimina pessoas de carne e osso, né? Sujeitos concretos, pessoas concretas, né? Sujeitos concretos, mas as coisas ficam. E eu acho que isso é uma reflexão importante que que quando eu estava no livro que eu acabei de lançar para o meu doutorado, trabalhando com a questão de pensar o próprio movimento, empreendimentos que até as municipalidades têm feito, por exemplo, no Congado, nos reinados, para dar a projeção deles para fora, internacionalmente. A minha preocupação, e o que eu estava tentando discutir quando eu estava falando de atualização, é o que essa atualização tem coisas extremamente positivas, sim. Alguns vão, talvez, tenham dinheiro, está perdido a vida, mas serão todos. E quem são estes que estão aí se tornando, ou se estão, né, ganhando dinheiro, então essas questões são fundamentais. E quando a gente assenta na mesa e ouve o depoimento, nós ouvimos aqui o mestre João há um problema entre todo o investimento em projetar essa expressão e o que isso retorna, o que isso reflete para os sujeitos, né, os indivíduos concretos. Quando eu faço sujeito, é aqueles que atuam, são atuantes. Mas quanto a isso, eu acho que, por exemplo, a grande lição que a capoeira traz para a gente, né, é um pouco aquela lição que a música do Milton Maria Marilis, né? Ter fé, ter gana, né? Ter sonhos, né? Ter fé na vida. Então, acho que essa é a grande lição. Por que eu estou falando isso agora? Porque eu não queria perder essa oportunidade de chamar a atenção para, desde lá, daqueles tempos idos, né, da escravidão, espero que sejam idos, né, da escravidão, até o momento presente, os mestres de capoeira, os capoeiristas, né, estão numa luta perseverante para essa tradição ser valorizada, reconhecida, mas não só por ela em si, mas também por uma questão importante de afirmar a identidade de grupos sociais, segmentos sociais, populações que continuam excluídas. Recentemente, no jornal, vocês devem ter visto aí uma Naomi, né, que numa escolinha, menina de 4 anos, foi discriminada. Né? Aí nos jornais, uma coisa recente, estou falando de hoje. Mas quando eu chamo a atenção para essa perseverança, é inclusive para destacar aqui a importância dos mestres de capoeira, tá? Nessa militância que hoje está aí, o Conselho de Mestre já foi fundado, e sobretudo essa luta política persistente com o governo, né? Pensando nesse momento que o governo é solidário no sentido de patrimonializar a capoeira, de exigirem, não é, que incluem ali, dentro desse plano de salvaguarda, que é dentro do conceito de patrimônio cultural, preservar o patrimônio e pensando nos bens imateriais, etc., incluir a questão da aposentadoria dos mestres. Uma reivindicação, não é, que se faz necessária. Poderia não ser assim, se o nosso país tivesse uma opção. Né? Então essa questão, essa lição de vida que tem que ter, né? Você tem que ter gana, tem que ter força, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que isso hoje, atualmente, que a capoeira mundializa, né? Também localmente, né? Tem vista até de ser indicado como patrimônio da humanidade. Né? Então isso é tudo interessante. Mas é interessante essa persistência, essa luta dos mestres de capoeira, imagino que no Brasil, mas sobretudo acompanha mais de perto aqui em Belo Horizonte, de colocar essa questão, da questão de inclusão da aposentadoria dos mestres de capoeira, né? Porque essa questão mexe com uma coisa mais profunda, que é uma questão estrutural. Né? Uma questão estrutural, uma questão política, uma questão de desigualdade, e uma sociedade que continua excludente. A meu ver, por mais que
esteja exaltando as expressões de arte brasileira, né? O problema do racismo é um problema não resolvido. Bom, eu encerro aqui por causa do tempo e acho até bom que eu sou tímido para falar em público, então eu não posso falar muito bem que eu gostaria. Pessoal, eu vou encerrar agradecendo a Deus a oportunidade de estar, é muita bênção, né? Estar com tanta gente, no meio de tanta gente fantástica e pesquisando capoeira, que é ouro puro. E a presença dos mestres que vieram, mestre Jurandir, muito obrigada, mestre Pintor, meu mestre, muito obrigada. Trenel Bruno, muito obrigada. Mestre João, muito obrigada demais. O mestre João está expondo os quadros que ele pinta aqui também, viu, gente? Por favor, também. Isso, está exposto aqui ao lado. Vou colocar para rodar. Professor Rubens, muito obrigado. Meus amigos, familiares, o pessoal da capoeira que veio. E eu quero encerrar com uma fala. Quando eu estava vindo para cá, no avião, eu estava lendo um livro da Vera Prado, e chama Só os Cachorros, né? Um livro recente, mas ela tem uma coisa que ela falou que eu pensei muito nessa questão da perspectiva de tempo na capoeira e do sagrado na capoeira, da tradição na capoeira. Ela fala assim que quanto mais velha uma coisa, mais próxima de Deus ela é, porque Deus é o princípio. E eu achei muito interessante quando a gente pensa assim, quanto mais antiga, mais tradicional, né? Se for usar a inspiração de Adélia Prado para pensar a capoeira, quanto mais antiga, mais tradicional uma coisa é, mais sagrada ela eu diria, no meu diálogo com a Adélia, que na capoeira, e aí é uma coisa do Bhagavad Gita, e que Carl Sagan cantou, então Deus é o princípio mesmo, o fim e o meio, né? Porque na capoeira, com essa reinvenção de tradição que é atualizada toda hora, o sagrado não está só no princípio, ele está no fim, no meio também, em todo o processo. É isso, quero agradecer mais uma vez. Obrigada, gente. Espero que você goste. Só achei uma pena que eu tinha uma série de questões. Também tem, a gente pode ficar de novo. Porque a capoeira é uma coisa que a vida toda. Tem que arrumar um outro horário. Próximo livro. Quantos anos comigo você? 2, né? Fazer filmar você chorando.